Boa noite a todos. Me chamo Paulo, mas podem me chamar de Pastor Paulo. Me tornei pastor ainda jovem. Tinha em torno de 26 anos. Ao longo da vida, ministrando a palavra do Senhor, já me deparei com muitas situações sinistras. Situações que pensamos não ser possível existir. Mas existiu, existem e existirá. Pois o ser humano, na minha opinião, é o ser mais complicado de se lidar em cima da terra. Já lidei com situações de possessões. Sim, não é só nas igrejas católicas que ocorre o exorcismo. Há muitos casos também em igrejas evangélicas. Já lidei com trabalhos de feitiçarias, onde combati com jejum e oração. Mas um caso em específico colocou minha fé em prova. Sim, quando eu pensei que já havia presenciado de tudo, me apareceu um caso que me fez temer e duvidar. Pois apesar de ser pastor, não deixei de ser humano e não sou livre de pecados e dúvidas, pois perfeição só há em Cristo. No ano de 1993, eu ainda trabalhava na Polícia Militar. Era minha profissão, de onde eu tirava meu sustento e de minha pequena família, até então formada por mim, esposa e um filho. Eu havia acabado de me tornar pastor, estava empolgado e feliz, era a realização de um sonho. Então tentei administrar o trabalho como PM e minha vocação como pastor. Meu trabalho era na capital de Pernambuco. Ali, os aluguéis dos salões eram caríssimos e eu estava ansioso para abrir uma igreja. Então decidi abri-la numa cidade ali das redondezas. Até então cidade pequena, pouco desenvolvida, poucos habitantes e rodeada de área rural e matas. Não direi aqui a cidade e os nomes verdadeiros dos envolvidos, pois como pastor não acho que seja conveniente expor as pessoas. Quero expor o caso para que vocês tenham conhecimento do quanto estamos rodeados de coisas sobrenaturais. Enfim, me mudei para essa cidadezinha onde consegui alugar um sobrado. Na parte de cima, minha família e eu morávamos, e na parte de baixo, abri minha tão sonhada igreja. E continuava trabalhando como PM em Recife. Era uma viagem de ida e volta até longa, umas 2 horas e meia, mas eu estava satisfeito. Nos primeiros dias de portas abertas, poucos irmãos iam nos cultos. Nunca passava de meia dúzia de pessoas. Mas conforme os meses foram passando, os bancos foram preenchidos. No meio de tantos irmãos e irmãs, notei a presença de uma senhora, que vez ou outra aparecia nos cultos. Sempre sentava lá no fundo, não interagia com ninguém e sempre saía antes do culto acabar. Era uma senhora simples como todos ali, devia ter por volta dos 55, 60 anos. Eu tentei por várias vezes conversar com ela, mas ela se esquivava e se saía. Então deixei que as coisas fluíssem, no tempo dela. Aquela senhora tocava meu coração. Ela chorava copiosamente o culto inteiro, principalmente nos momentos da oração de libertação. Eu sentia que aquela mulher precisava de ajuda. Então conversei com minha esposa e pedi que ela tentasse uma aproximação com aquela senhora. Quem sabe assim conseguiríamos ajudá-la. E deu muito certo. Aos poucos, aquela senhora passou a frequentar todos os cultos, mas continuava chorosa. Até que um dia, essa senhora, que chamarei aqui de Dona Maria, me procurou ao final do culto. Disse que precisava de ajuda, pois já estava velha, cansada, não sabia mais como lidar com a situação e temia que depois que partisse, as coisas se tornassem mais difíceis para seu filho. Então a levei até minha casa, no andar de cima. Minha esposa lhe serviu um café e pedi para que Dona Maria me contasse o que tanto lhe afligia a alma. O que vou contar aqui para vocês agora é algo que muitos vão duvidar, eu sei, pois eu duvidei também. É tão absurdo imaginar que existe de fato um humano que por algum motivo, em alguns momentos, deixa de ser humano e passa a ser um animal. É algo que se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não acreditaria. E se eu não tivesse o estudo e entendimento na palavra, não saberia do quanto o maligno é capaz para ceifar uma vida. Sim, porque esse caso é coisa maligna. É obra do diabo, eu não tenho dúvidas.
Dona Maria, entre lágrimas, nos contou: Pastor Paulo, eu sou uma mulher muito temente a Deus. Nunca fiz nada para prejudicar o próximo. Sempre criei meus filhos com honestidade e dentro do que é certo. Tenho 4 filhos, 3 homens e uma moça. Já são adultos, 3 deles casados. Já tenho até netinhos. Mas um dos meus filhos, eu não sei. Não sei o que aconteceu e como aconteceu. O menino era um jovem trabalhador, estudioso, obediente. E do dia para a noite esse menino mudou. Começou a se comportar como um animal. Largou o emprego, estudo, deixou de comer, come muito pouquinho. Suas feições mudaram. Era tão bonito, meu filho. Ele começou a sumir nas noites. Voltava só no dia seguinte. E eu e meu marido tentávamos impedir ele de sair. Mas ele tem uma força que ninguém pode com ele. Os irmãos tentaram interná-lo no hospício, mas os médicos liberaram e disseram que o caso dele é espiritual e lá nada podiam fazer por ele. Moramos num sítio na área rural, pastor, e graças a Deus não temos vizinho por perto, pois se tivesse, com certeza a situação seria pior, pois do jeito que meu filho fica, é capaz de atacar até uma pessoa. Eu a interrompi nesse momento e disse: Dona Maria, seu filho está possuído. O que a senhora me relata aqui é um típico caso de possessão. Eu vou ajudá-la. Mas ela, com expressão de preocupação, balançou a cabeça negativamente e me disse: Pastor, não é só esse negócio que o senhor está falando de possessão. É mais complicado. Meu filho vira bicho. O senhor já ouviu falar em lobisomem? Pois é isso que meu filho virou. Eu não sei como isso aconteceu e por que aconteceu com ele. Mas o caso é que eu não estou mais dando conta dele. O pai, quando viu o menino transformado naquilo, pegou suas coisas e sumiu no mundo, nunca mais o vi. Os irmãos dele se mudaram para longe, nos abandonaram aqui. Não querem estar ligados nesse assunto. Eu estou ao Deus dará com meu filho nessa situação. Eu arregalei os olhos, não minto, e falei para ela: como é que é, Dona Maria? Seu filho vira lobisomem? Por um momento, gente, achei que aquela senhora tinha problemas psicológicos, pois até então, tudo que eu sabia sobre esse assunto era causos contados pelos antigos. Mas ela insistiu que sim, que era verdade. Então pedi que me levasse até sua casa. Queria ver de perto essa situação. Então na noite seguinte, fui até o sítio de Dona Maria. Realmente era muito afastado de tudo. Estavam praticamente abandonados lá. Muita mata para todo lado e aquela pequena tapera em meio a tudo aquilo. Já era por volta das 18 horas quando lá cheguei. Dona Maria me recebeu meio desconfiada. Talvez com medo de minha reação. Tratei de tranquilizá-la e enfatizei que estava ali para ajudá-la e não julgar. Ela me conduziu até os fundos da casa, onde havia um cômodo com uma porta e janela de madeira e grades de ferro. Antes de abrir a porta, Dona Maria se certificou de que podíamos entrar. Fi, é a mãe, o pastor veio te ver, podemos entrar? Ouvi um resmungado vindo lá de dentro, uma voz fraca, não entendi direito, mas Dona Maria começou a abrir o cadeado e a porta. Ela entrou primeiro e acendeu uma lamparina. Eu fui entrando também meio ressabiado. O que vi, amigos, foi uma cena deprimente. Um cubículo muito sujo, um colchão jogado no chão, roupas e lençóis sujos espalhados. Sentado no canto da parede, um rapaz muito magro. Estava apenas de cueca, barbudo, cabelos compridos, unhas sujas. Fiquei realmente sem ação. Tentei me aproximar dele, mas ele recuou. Então puxei assunto, perguntando como ele se sentia, o que acontecia com ele. Mas ele sequer olhava para mim, sempre mexendo as mãos e olhando para o chão. Dona Maria contava como ele começou a ficar assim. Foi do nada, de um dia para o outro. Ela disse que na família dela nunca soube se teve alguém que virava bicho. Eu voltei a bater na tecla, que aquilo era uma possessão demoníaca, e me dispus a ajudá-los. Segundo Dona Maria, na próxima sexta-feira, era quase certeza que seu filho iria se transformar novamente. Então eu disse que lá eu estaria. E assim aconteceu. Na sexta-feira, fui para o seu sítio. Levei minha Bíblia, óleo de mirra ungido. Já havia jejuado, orado e pedido forças a Deus para expulsar o espírito que habitava naquele moço. Foi um grande desafio para mim, pois nunca havia lidado com algo tão horrendo como aquele. Cheguei lá por volta das 8 horas da noite, fiquei com Dona Maria conversando e ela dizia:
Quando for lá pela meia-noite, você vai ver, pastor, ele vai começar a gritar. Eu, tomando um gole de café, pensava: meu Deus, o que eu verei? Serei eu capaz de lidar com isso? Confesso que fiquei com medo, pois ouvir falar em lobisomem é uma coisa, estar cara a cara com um é totalmente diferente. Exatamente às 1h30 da madrugada, comecei a ouvir os gritos daquele rapaz. Eram gritos terríveis, de dor, angústia, às vezes era muito parecido com uivos. Dona Maria esfregava as mãos no peito e pedia para Deus ter misericórdia de seu filho. Peguei minha Bíblia e fui até o cômodo lá fora. Dona Maria abriu apenas a janela de madeira, lembrando que havia ferros chumbados na parede, de modo que era seguro estar ali naquela janela. Eu chamei ele pelo nome: Fulano, Fulano. Lá dentro estava muito escuro, a lamparina estava apagada. E eu dizia: vem até a janela, Fulano, eu vou te ajudar. O cheiro estava horrível, exatamente como carniça de animal. O rapaz gritava e resmungava algo que eu não entendia. Os barulhos que ele fazia eram iguais de animais. Então, subitamente, ele se aproximou da janela e, depois do susto que eu levei ao vê-lo, eu me concentrei. Dona Maria atrás de mim tentava iluminar com a lamparina para que eu ouvisse, e eu vi. E vocês que acompanham relatos e contos e nunca viram um lobisomem, vocês não fazem ideia do que é. O rapaz não tinha feições humanas, nem seus olhos lembravam olhos humanos. Ali era sim uma verdadeira manifestação satânica. Como um ser humano se torna um animal se não for por obra satânica? Seus dentes, unhas, braços, pernas, tudo, absolutamente todas as partes de seu corpo lembravam partes de vários animais. Ele segurava os ferros da janela e tentava arrancar. Sua força era descomunal. Por momentos pensei que ele ia conseguir arrancar tudo aquilo, e eu temi por mim e Dona Maria. Mas peguei firme na oração de libertação. E cada vez que ele se aproximava da janela, eu lhe jogava gotas de mirra. Ele se jogava contra as paredes, porta, janela, urrava, gemia, gritava. Comecei a suar frio, pois os minutos passavam e parecia que seria impossível expulsar aquele espírito maligno. Ele tentava colocar seu longo focinho pelas grades, mostrando seus dentes grandes e amarelos. Seus olhos vermelhos pareciam bolas de fogo. E eu e a Dona Maria ali, em oração, e expulsando aquele espírito. Isso durou até as 5 horas da manhã, meus amigos. Eu já estava rouco, fraco, cansado, já não sabia mais o que fazer para vencer o mal. Às 5h40 da manhã, aquele lobisomem se encolheu no canto da parede e pude ver ele voltar à forma humana. Diferente dos filmes, é algo muito rápido, como em passe de mágica. Os pelos sumiram, os dentes grandes também. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Assim que ele voltou totalmente em forma humana, ele dormiu ou desmaiou. Pedi para Dona Maria abrir a porta. Entrei e passei óleo de mirra no corpo todo daquele rapaz e continuei orando. Ele estava num sono profundo. Conforme eu ia passando o óleo de mirra em seu corpo, senti a temperatura do seu corpo subir. De repente ele estava queimando em febre e suando, mas não acordava mesmo eu orando alto e forte. Quando olhei para seu rosto eu gelei. Ele abriu os olhos e me encarou. Seus olhos estavam vermelhos, todo vermelho. Fiquei sem reação e com medo de um ataque. Mas ele nada fez. Me encarou por uns 5 segundos com os olhos vermelhos e voltou a dormir. Terminei a oração e fui para casa. Estava exausto. À tarde voltei lá para ver como ele estava. Dona Maria estava chorando e quando me viu, correu para me abraçar e dizia: venha, pastor, venha ver, venha ver. Fomos correndo até o cômodo. O rapaz estava sentado no chão, comendo numa panela enorme, cheia de comida. Estava com o semblante totalmente mudado. Dona Maria disse que fazia tempo que seu filho não se alimentava direito. Pediu até para ir tomar banho. Eu fiquei muito feliz. Conversei com ele, lhe fiz perguntas. Ele disse não se lembrar do que acontecia depois que ele desmaiava. Ou seja, para ele, a hora da transformação era como um desmaio. Ele não sentia ela, e nada que acontecia enquanto estava virado lobisomem.
Perguntei se ele teve algum desafeto, se alguém algum dia lhe jogou alguma praga ou algo do tipo. Ele disse não se lembrar também. O que aconteceu depois foi que eu continuei acompanhando essa família, e graças a Deus o rapaz se libertou dessa maldição. Aos poucos foi tomando rumo, voltou a trabalhar, ajudei eles, reformando aquela velha casa. Anos depois o rapaz se casou, eu tive a honra de ser padrinho de casamento dele, e hoje ele é obreiro na nossa igreja. Sim, ele continua na presença de Deus. Dona Maria infelizmente faleceu há muitos anos. Hoje eu e esse rapaz, que é meu amigo do coração, testemunhamos esse caso em que ele viveu em todos os lugares onde visitamos, pois as pessoas precisam saber que lobisomens não são lendas, não é um ser magnífico. Digo isso porque vejo alguns jovens desejando se transformar naquilo. Não desejem essa maldição para a vida de vocês. Assim como esse rapaz era, ainda existem muitos por aí. Porque enquanto o mal existir, esses seres sobrenaturais existirão. Esse foi o meu relato. Talvez não seja tão empolgante como relatos de ataque, etc. Mas esse é um caso verídico. Obrigado a todos. Bom, gente, esse foi o relato enviado por um seguidor. Contei exatamente do jeito que ele passou para a gente, né? É praticamente mais um testemunho do que um relato, né? Do que ele viveu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.